Olá! Estamos começando mais um programa Humanização em Saúde. Esse programa é uma parceria da Conexão Médica e da Associação Vive e Deixe Viver. A Associação Vive e Deixe Viver tem por missão levar informação educacional, entretenimento, através da leitura e do brincar. E o contador de história é o grande personagem dessa ação. Envolvemos a equipe multidisciplinar e os profissionais da saúde. No nosso programa de hoje, nós vamos estar discutindo, conversando, trocando ideias sobre integralidade da atenção à saúde, o usuário como ser total. Nós vamos abrir o programa com um grande professor. Tive a oportunidade de conhecê-lo há um tempo atrás, através de uma grande amiga, Diva Mastrotti, que é a diretora de Humanidade do Vive e Deixe Viver, e a gente lá atrás já trocou algumas ideias muito legais sobre esse tema. Então, nós vamos estar apresentando agora para vocês o professor Dr. Evandro Roberto Baldarti. Ele é médico pediatra, coordenador pedagógico da Unimes, curso de medicina, e professor livre-docente do Departamento de Pediatria da USP. Tudo bom, professor? Tudo bem. Então, vamos lá. Sim, sim. Bom, hoje estamos aqui para conversarmos sobre alguns aspectos da humanização. O processo de humanização dentro do contexto de saúde me parece que tem um ponto de partida, uma conferência realizada numa cidade chamada Alma Ata, em 1978, quando foi observado que, na verdade, apesar do avanço tecnológico da medicina, a saúde da população permanecia inadequada. Grandes segmentos da população não se beneficiavam desse avanço tecnológico e continuavam numa linha abaixo dos limites mínimos imaginados para a atenção à saúde de um ser humano. Eram 134 países, 67 organismos internacionais que, através dessa conferência, chegaram a um consenso e houve nessa conferência uma mudança clara no conceito de saúde. Deixou-se de usar o conceito de saúde como algo que significava ausência de doença, para poder estabelecer um novo conceito onde a saúde passa a ser um bem-estar físico, mental e social. Esse jogo aparente de palavras tem um significado muito profundo, porque a ausência de doença, como conceito de saúde, tem um sentido absolutamente curativo, organicista. Esta situação da medicina exigindo esta mudança, ela passa por uma necessidade que vem de uma transformação acontecida no começo do século passado, a partir de um relatório Flexner gerado nos Estados Unidos. O ensino médico nos Estados Unidos, na época do fim do século retrasado e início do século passado, era um ensino muito desorganizado. E uma comissão, junto a uma universidade, após uma série de fóruns e debates, chegaram a um relatório que é conhecido até hoje como relatório Flexner, que passou a dar à medicina um sentido mais científico. A partir daí,
o médico perdeu aquela sua característica xamânica que trazia da antiguidade, não tendo mais o papel espiritual, o papel emocional dentro do contexto da prática médica. Criou-se então um abismo entre o médico na sua prática e o paciente. É a tecnologia mal utilizada, tá certo? Na contramão do tratamento humanizado. A formação médica passa a ser uma formação absolutamente organicista. Tá? E nesse espaço, nesse abismo, se instalam as indústrias, fundamentalmente a indústria farmacêutica e a indústria da produção de técnicas para o diagnóstico. O médico deixa de ter o poder do diagnóstico porque transfere para a indústria que produz os implementos e as técnicas para o diagnóstico e perde o seu poder curativo, que transfere para a indústria farmacêutica a possibilidade da produção, da elaboração e às vezes até da indicação daquilo que pode trazer benefício para o paciente. Nessa situação, o médico caminha para uma especialização e hoje é o que nós temos, tá certo, como situação. Buscamos então, tá certo, uma tentativa de resgate de uma medicina humanizada. Nesse processo, é bom sempre lembrar que existe aí a necessidade de uma compreensão em relação ao global da atuação para que isso possa efetivamente acontecer. Não é? Nós não podemos continuar imaginando que fazer uma medicina com tom humanístico ou integralizado ou de inclusão, ou o nome que os senhores queiram usar, tá certo, pintar a parede de um hospital colorida ou uma enfermaria de pediatria com as figurinhas do Walt Disney, ou ainda usar um nariz vermelho para fazer dar risada. Estas coisas são importantes, dentro do contexto, mas não é isso só, tá certo? Isto é o mais fácil de ser feito. Há necessidade de uma mudança na postura, no comportamento de todos os que lidam com saúde. Não só do médico, não é? Então, isto começa lá em cima, já nos gestores, nas pessoas que lidam com a parte econômica, com a parte administrativa, tá certo? Com os políticos, não é? Que se utilizam muito, certo? Da saúde em promoções pessoais e quase nunca com vantagem para o usuário, para o paciente, não é? É mais ou menos como esse grupo, um grupo frio, um grupo sem emoção, um grupo racional, tentando organizar um mundo humanizado para a humanidade. Não é uma coisa bastante visível e muito clara. Não é? Se não houver uma mudança inicial a partir daí, dificilmente vamos conseguir realmente esse contexto geral, esse contexto sistêmico de humanizar a prática médica. Então, a gente tem alguns conceitos em relação a isso. Vejam aqui, por exemplo, posso chamar de integralidade aquela integração de saberes e técnicas dentro de um conceito total, inteiro e global. Posso chamar humanização de uma instrumentação para o bem-estar do ser humano. Posso chamar de inclusão a associação de cidadãos para a busca de um bem-estar. Esses termos são bonitos, são interessantes, são definições, mas existe uma diferença muito grande entre saber coisas e sentir coisas. E o que a gente vê em termos de humanização é que tem muita gente que sabe e pouca gente que sente. Dentro desse contexto, para que haja humanização de uma forma clara, para que se consiga, dentro daquele local onde você trabalha, dentro daquela cidade onde você vive, dentro do estado onde você está e dentro do país que você mora, tá certo? Que exista a responsabilização
pessoal, individual, tá certo? De humanizar e integralizar desde o gestor até o usuário, né? Habitualmente o gestor não tem esta formação, não tem esta visão, ele não tem esse espírito. O profissional, hoje nosso profissional médico, tá certo? Tem essa formação organicista que acabamos de comentar, o que é muito difícil de ser transformado. Então precisaríamos humanizar o profissional e depois precisaríamos que esse profissional tivesse a prática da humanização. E o usuário, quer dizer, o usuário não pode ficar também sentado em berço esplêndido esperando que as coisas lhe caiam no colo, não é? Há necessidade de um estímulo, tá certo? Para que o usuário exerça cada vez mais a sua cidadania, que ele saia em busca das suas necessidades na área da saúde. Quer dizer, esta parte do usuário também é necessária, não é? E isto também faz parte do processo de humanização. Não existe nada humanizado sem que os direitos de cidadania possam estar sendo exercidos. Tentativas existem múltiplas. Existem, assim, muitos trabalhos pontuais, muitos trabalhos segmentares que realmente levam um tom de humanização dentro de hospitais, dentro de ambulatórios, dentro de creches, tá certo? De formas mais variadas, que são atitudes e são trabalhos assim extremamente úteis, mas que não conseguem sensibilizar o contexto geral, né? Então, a gente vê coisas como, por exemplo, o SUS, inúmeras reuniões para que haja o desencadeamento do conceito de integralidade dentro do SUS, desde de estimular uma mudança ao nível dos currículos nas escolas médicas, de enfermagem, etc., de profissionais de saúde, tá certo? Até tentar uma prática direta junto a quem atua na população. Então, recomendações do SUS, quer dizer, é aquela história que eu acabei de dizer do saber e do sentir. A verborreia do SUS informa. Muitas pessoas ficam sabendo das coisas, mas na hora da prática, na hora da execução, cadê a postura, cadê o sentimento para que haja esse processo de humanização de uma forma clara, né? Então, o SUS propõe, olha, um conceito ampliado de saúde, que é aquilo que nós já conversamos, uma compreensão da dimensão cuidadora no trabalho de profissionais. Então, estas são outras armadilhas. A criação de uma série de termos, quer dizer, por exemplo, esse termo cuidadores é um termo realmente assim, um termo muito vago, muito aberto, mas que é muito utilizado, né, muito valorizado. O trabalho em equipe multiprofissional interdisciplinar, que é fundamental para a execução da humanização. Não existe humanização enquanto os profissionais de saúde não se tratarem como humanos, né? Quer dizer, enquanto o médico achar que ele é o dono do pedaço, tá certo? E a enfermeira não tem nada a ver com isso, e os outros profissionais atuarem dessa forma, não é? Tem que existir uma ação intersetorial, quer dizer, precisa existir uma linha vertical que vai lá de cima, do ponto mais alto da administração em saúde, até o médico, a enfermeira, a auxiliar de enfermagem ou quem estiver atuando diretamente com o paciente. E uma mudança clara, tá certo, em alguns conhecimentos. Quer dizer, tem coisas que, na verdade, na medicina são desprezadas. Se você perguntar a qualquer aluno de medicina que vai estudar um capítulo de um livro, ele começa a ler conceito, aí vem epidemiologia, ele pula, ele não lê. Ele não lê epidemiologia. São poucos os médicos que, na verdade, eles têm o interesse em conhecer, do ponto de vista epidemiológico, como as coisas acontecem. E sem história, como você consegue executar as coisas, não é?
essas diferenças demográficas e econômicas e sociais, entendidas no contexto da aplicação na saúde, não é? Respeitar as diferenças culturais, quer dizer, o médico, né, ele não tem muito esse tipo de coisa. Eu acho que a coisa tem que ser feita da forma como eu penso. E não, eu não tenho nada a ver que o senhor gosta de comer determinada coisa ou não. Quer dizer, as diferenças culturais têm que ser respeitadas. E a própria estrutura de saúde central, não é certo, tem dificuldade, por vezes, em fazer com que os programas sejam abrangentes dessa forma, respeitando localmente o que acontece. Não é? Muito bom. Essa conversa toda não é uma conversa para destruir o que se está tentando fazer em humanização, mas é para mostrar um lado, tá certo? Que não é um lado bom. E é muito interessante que quando a gente conhece o lado que não é bom, poder trabalhar aquele que é bom. Não é? Na China antiga, o bom médico era aquele que tinha maior número de risquinhos na sua placa. Cada risquinho significava uma morte que tinha acontecido com o paciente dele. E ele era o mais procurado. Por quê? Porque ele já sabia como não fazer. Então, se a gente já tem uma ideia de um monte de coisas que a gente sabe que não deve fazer, tá certo? Está na hora da gente começar a fazer as coisas certas. Para aqueles que são mais céticos, que na verdade gostam do esquema São Tomé, nós trouxemos um conceito, não sei se é um conceito novo, mas é um conceito muito interessante, que é o da integralidade biológica. Todo mundo tem dentro de si a ideia de que, na verdade, o organismo é um todo, que funciona de uma forma síncrona e comum. Só que o médico não aprende isso. O médico aprende coração, depois ele vai aprender pulmão, depois ele vai aprender intestino, depois ele vai aprender músculo, e na cabeça dele existe uma porção de segmentos. E hoje o usuário, certo? Ele acha que ele tem que ir, porque está com dor aqui no peito, ele tem que ir no cardiologista, porque ele está com dor na barriga, ele tem que ir no gastroenterologista. O próprio usuário faz esse tipo de confusão. Mas existe, por volta de uns 30 anos, uma especialidade médica que vem cada vez mais, tá certo? Sendo valorizada, apesar de devia ser valorizada de uma forma mais rápida, tá certo? Que se chama psico-neuro-endoimunologia. Ela integra todos os sistemas. O que podemos ver nesse quadro, tá certo? É que as mudanças de ordem psíquicas, emocionais, estresse, as mudanças de ordem ambiental, peso, temperatura, magnetismo, tá certo? Luz, as mudanças condicionadas por estímulos agressivos, como infecções, tumores, etc., etc., geram estímulos que atuam ou na glândula pineal ou diretamente no sistema imune. A partir dessa glândula pineal, mediadores como a melatonina, tá certo? Algumas endorfinas na forma de opiáceos, elas acabam tendo uma conexão direta com o sistema nervoso central, com o sistema imune, com o sistema endócrino. Essa nova especialidade, ela mostra, através de inúmeros trabalhos científicos, alterações como, por exemplo, citar um exemplo, quem tiver interesse, depois existe um livro, ou livros, ou várias publicações dessa linha. Se eu fizer a secção de determinados segmentos ao nível anterior ao hipotálamo, eu vou encontrar no baço, eu vou encontrar nos gânglios, eu vou encontrar nas células T2 uma diminuição de atividade. Eu vou ter, pela simples secção desses segmentos nervosos, uma alteração no sistema imune. Vice-versa, se eu aplico uma vacina, eu vou ter uma interação, tá certo, da resposta inflamatória decorrente dessa aplicação de vacina no sistema nervoso central com alterações elétricas demonstráveis. Bom, este sistema é uma perfeição de estrutura e o médico, com a sua formação organicista e segmentada, consegue atrapalhar isto
muitas vezes de uma forma muito séria. Essa ideia da integralidade biológica, ela pode de alguma forma ser transmitida para que nós, enquanto médicos, tenhamos o cuidado de, na hora do trato com o paciente, atentar para todas essas possibilidades, certo? Externas que possam estar causando alterações endógenas e não simplesmente acharmos que uma dor de cabeça, eu peço uma tomografia ou eu administro um analgésico. Essa psiconeuroimunologia me parece ser um ponto de partida interessante para os céticos em integralidade no estudo. Podemos depois fornecer essa bibliografia, mas ela traz a ideia da integração do sistema como necessária para que haja saúde no sentido de existir um bem-estar. Acho que era o que nós precisamos estar passando hoje e estamos às ordens aí para a conversa. Muito obrigado, professor. Nós vamos agora trazer a Sônia Alighieri para colocar o pensamento dela também nessa ação. Depois a gente volta para um papo a três. Então vamos lá. A Sônia Alighieri, ela é diretora executiva de pessoas de marketing da Complex Informática. É psicóloga mestranda na área de psicologia social pela USP, especialista na área de estresse e psicossomática, especialista em economia na saúde, foi aí que nós nos conhecemos, e autora do Saúde, uma opção da empresa e do cidadão. Vamos lá, Sônia, coloca o seu pensamento e coloca exatamente como tudo isso pode interferir bastante na economia, né, do nosso país. Ok. Obrigada, Valdir, pela oportunidade. Antes de mais nada, acho que é fundamental, quando o Valdir me pediu para falar sobre integralidade do ser, eu quero reforçar o trabalho que é realizado nos hospitais, por todo esse trabalho do Vive e Deixe Viver, né? E imediatamente quero, assim, colocar um desafio para esse público que, enquanto o professor Baldassi está colocando os aspectos vitais de um processo que é altamente cultural na nossa história, eu quero deixar alguns pontos, eu anotei até alguns aspectos importantes que eu quero provocar uma reflexão, na verdade, é o que conta muito nesse momento no nosso país. Primeiro, falar em saúde, sempre integrando dois aspectos, a economia e a cidadania. Então, de imediato, nós deixamos de olhar a saúde como uma coisa meio caridade, não é? No geral, como leigo, se entende assim, os aspectos de saúde, mas não se discute muito todo um contexto envolvido com a saúde. Então, o primeiro aspecto é esse. O outro é, claramente, cada vez mais no século XXI, nós, de fato, estarmos preparados para entender que a saúde é um todo, é integrada, ela é física, emocional, social, intelectual e espiritual. Hoje, o maior desafio para os profissionais da saúde, não exclusivamente o médico, mas particularmente para todos os profissionais da saúde e para todos nós, e para cada um de nós, cidadão, o nosso desafio é entender quais foram os paradigmas e quais fatos vêm acontecendo de uma maneira extremamente relevantes nesse universo e que nos permitem parar para identificarmos o seguinte: quanto custa hoje a saúde? E não é a saúde do brasileiro, é a nossa saúde, é a saúde para a organização, é a saúde no governo, é a saúde para a comunidade, é a saúde do Brasil. Quanto custa? Quanto custa, qual é o valor de todos esses investimentos de saúde no PIB no Brasil, no PIB americano, no PIB da Europa? Enfim, o primeiro item que eu quero chamar para reflexão, e que não se aprende isso no banco de escola, é começar a olhar a saúde, que saúde ela é uma ciência. Então a saúde não é a responsabilidade exclusiva do médico. A saúde tem um custo, a saúde
da maneira como nós vimos abordando até então, ela sempre teve também uma visão assistencialista, da mesma maneira que a palavra humanização, como disse o professor Baldassi, no sentido de pintar a escola, pintar o hospital, o pintor de cor-de-rosa está humanizado. Então, são paradigmas que nós temos que começar a quebrar. Então, é o paradigma, o primeiro do próprio conceito, que a saúde é integrada. O outro paradigma é que saúde não é de graça. Nós não compramos, não é alguém que patrocina, porque o alguém, quando nós imaginamos o governo, mas o governo tira de algum lugar esse recurso, porque a saúde ela não é de graça, ela custa, e isso impacta diretamente os aspectos econômicos. Então, esse é um chamamento que eu, nesse momento, tenho a oportunidade de fazer, particularmente para os profissionais da saúde. E um outro aspecto muito importante é que cada vez mais nós temos que quebrar o paradigma, porque olhando a saúde olhando a saúde como um segmento de mercado, como nós temos o segmento automobilístico, o segmento de varejo, o segmento de serviços, o segmento de tecnologia, a saúde também é um segmento que tem um cliente, que é um paciente ou um cliente, não é? Esse cliente cada vez mais tem que entender quanto ele custa, cada vez mais essa indústria tem que se preparar para procurar se integrar. Então o médico não é mais o dono da verdade, não é a caneta dele que define o bem e o mal. Que bom que gradativamente, até pela própria tecnologia, o indivíduo gradativamente vem sendo mais informado e ele questiona muitas vezes o médico. Tem muitos médicos que não estão preparados para isso. Desculpe. Muitas vezes o médico passa um diagnóstico para o paciente, esse paciente já pesquisou, já tentou entender um pouco sobre essa doença ou aquele sintoma que ele vem sentindo, e o médico não gosta de ser abordado. Ainda nós temos profissionais que entendem meio que o paciente ele é alguém subestimado e que ele é o dono da verdade. Esse mundo mudou e os paradigmas que nós estamos hoje reconhecendo e que cada vez mais nós temos que dar foco para reduzir custos primeiro, olhar a saúde de uma forma integrada. Segundo, entender que hoje nós temos novas doenças e novas condutas. Aliás, a psiconeuroimunologia, eu pessoalmente acredito que é uma grande saída estratégica, porque ela trabalha essencialmente com grandes evidências, e isso nos dá consistência nessa mudança de paradigma. Uma outra coisa importante é, cada vez mais, o médico e toda a formação de profissionais da saúde entenderem que nós somos seres únicos. Então, é deixar de formar médicos de rins, de baço, de fígado e de coração, mas transformar esses médicos em médicos da pessoa, do indivíduo. Quanto maior a competência do profissional da área de saúde, entender o indivíduo dentro do prisma da neuropsicologia ou dentro da saúde integrada, integrativa ou integrada, importa menos o apelido que nós estamos dando nesse momento, mas quanto mais existirem investimentos para esta formação, e ela começa essa formação exatamente na formação dos profissionais da saúde, com certeza nós estaremos reduzindo custos com doenças por um lado, e por um outro lado, cada vez mais nós estaremos formando profissionais para olhar o indivíduo como um todo. Por outro lado também, o governo hoje, entendo que tem uma responsabilidade fundamental, aliás, eu dividiria em 3 níveis as responsabilidades, do governo, das empresas e do cidadão. O cidadão cada vez mais entender quanto ele é responsável pelo colesterol, pela obesidade, pelas doenças que ele faz. Porque hoje nós não dizemos mais assim, ele ficou doente, não é? Então, nós somos responsáveis, na maioria das vezes, pelas doenças que nós produzimos. E isso custa para o indivíduo, para a família e para a sociedade. E essa é a nossa responsabilidade como cidadão. Como empresas, o que nós temos visto nas empresas hoje, na verdade, abrange um número muito grande, principalmente na iniciativa privada. Cada vez mais se muda o plano médico
Então, eu tenho um plano de alta qualidade, de alto nível, com uma abrangência de hospitais de primeira linha, e gradativamente as empresas vêm fazendo um downgrade, eliminando, substituindo aqueles planos de assistência médica por outros menores de níveis inferiores. Objetivamente, eu tenho dito que nós vamos, uma hora todos vamos chegar no SUS, porque não existe empresa hoje que consiga pagar realmente os custos da assistência médica. Uma assistência médica onde existe um alto nível de utilização, onde a própria indústria da doença sempre fez lucros trabalhando muito por feudos. Então, é o laboratório que cuida do remédio, é a farmácia que ganha no volume de medicamento, é o médico que ganha porque ele indica uma série de exames, ou ele faz uma série de cirurgias, é o hospital que ganha porque ele também, quanto mais cirurgia e mais internação, ele também ganha. Então, Valdir, essa oportunidade não pode passar em branco, no sentido de nós fomentarmos um movimento que, isto sim eu entendo que é saúde e humanização, e principalmente olhar esse mundo como um todo, é chamar a cada um destes órgãos as suas responsabilidades. O governo, no seu papel de cada vez mais quebrar os feudos por estado, por cidades, por prefeituras, e começar a olhar e resgatar, na verdade, aquele médico de família, aquele profissional que consegue entender o todo, que consegue entender as doenças, a saúde e os valores daquela comunidade, da mesma maneira que as empresas começarem a olhar cada vez mais a questão do bem-estar, que é uma mudança radical, a ausência de doença para o bem-estar, isso como sociedade, e cada vez mais entendermos que não tem outra hora para fazer esse movimento. Esse é um movimento nosso como cidadãos do mundo, que vivemos numa sociedade onde o nosso colchão é econômico. Então, quando muda o plano de saúde, é uma questão séria. O que nós temos visto hoje é ainda um preconceito de uma cultura de doença, uma cultura cara, tão cara, que o que se valoriza hoje, se investe um tempo muito grande do governo para normas e regulamentos, para ver se aumenta ou não aumenta o plano de saúde, a nível governamental, se vai resgatar ou não o programa médico de família deste ou daquele governo, quando na verdade esses temas, na verdade eles estão à margem de uma causa maior, que é realmente esse país, grande como é, e respeitando todas as suas diferenças culturais, cada vez mais haver uma integração do governo, das empresas, dos empresários e da sociedade em geral, para que a gente possa alavancar a questão da saúde, como saúde está diretamente relacionada ao bem-estar, esta maneira que nós temos de integrar, nós de vez eliminarmos uma questão que hoje 80% dos exames realizados eles não apresentam nenhuma razão, eles não apresentam nenhum sinal de doença. Enfim, vamos sair do mundo da especialidade para o mundo da generalidade. De um ambiente onde eu aprendo tudo sobre rim, mas eu não sei quanto custa isso. Aí eu acho que a questão passa pela palavra custo, por isso a palavra economia, porque a virada hoje é como que nós podemos continuar fazendo lucro com saúde e estancar tudo que nós aprendemos a fazer de lucro com a doença. Quando nós olhamos todo o cenário, o assunto saúde numa perspectiva econômica, com certeza o próprio tema humanização também tem uma perspectiva econômica. Não é um tema assistencialista, que é muito comum, aliás, as organizações, principalmente, fala em humanização, entende que é um grupinho de pessoas, está fazendo um trabalho bonito na comunidade. Não. Humanização, fala em humanização, é falar realmente em economia de saúde. Muito obrigada. Muito obrigado, Sônia. É isso aí, gente. Mande suas informações, seus projetos, suas ideias para o nosso programa.
Nós temos um site aberto, um e-mail aberto, que é humanização@vivedeixeviver.org.br. Envie! A gente está utilizando esse canal exatamente para constituir novas pautas e principalmente trazer exatamente o que tem sido feito de bom e com resultado. Porque o que vale hoje é resultado. A gente tem que ir atrás de metas. Cada vez mais o mundo se preocupa exatamente com essa economia. Tá bom? A gente vai agora entrar numa discussão e num papo legal. Então lá, vamos agora entrar um pouquinho, tentar esmiuçar um pouquinho mais essas ações. Quando a gente fala de humanização, vem dos primórdios, né? Vem lá da essência da vida. Como tudo criou o ser humano, humanização, está lá. Então está lá atrás, desde lá atrás. E aí, de repente, a gente tem uma política pública de humanização da saúde. Como é que vocês encaram essa política pública que nasceu em 2001, exatamente dessa grande necessidade de se falar da integralidade, que tá na boca de todo mundo fala, como vocês colocaram, fala-se muito, mas não sente, mas precisaria de uma política pública? Como é que vocês veem isso? Pode. Bom, eu tenho uma visão, talvez até porque nunca ter feito parte de nenhum órgão do governo, eu sempre trabalhei no lado do setor privado e a minha formação puxa muito o setor privado. Eu pessoalmente acredito que essa questão de humanização, ela independe até de uma política. Agora, ela depende sim de uma integração do governo, da sociedade civil, particularmente do governo e dos empresários. Porque a sociedade civil ela vem como consequência. E eu entendo que o assunto humanização ele é parte de uma política do governo, onde o empresário, principalmente, e o governo definam uma política, entendendo que humanização e integralidade são os core business, é isso que conta. O que veio até agora são os paradigmas que nós temos que mudar. É uma transformação, é uma transformação da nossa cultura. Porque hoje a responsabilidade está na caneta do médico. Professor. Veja o seguinte, olha, eu vejo que essa é uma tentativa que pode até, teoricamente, ser uma tentativa com seus méritos, mas o governo está tentando sair de uma posição muito incômoda de um sistema de saúde absolutamente falido no país. Uhum. Busca, então, o Sistema Único de Saúde, num primeiro momento. Num segundo momento, cria o programa, primeiro um programa AEDP que passou meio desapercebido, que é um programa que tem assistência integrada às doenças prevalentes da infância. Esse AEDP tinha uma destinação a reduzir mortalidade e a cuidar da criança. Isto se gastou um tempo e se gastou um dinheiro em cima disso e não foi muito longe. E em seguida se passou para a saúde da família, não é? E com a mudança de governo, como aqui nesse país ninguém pode admitir que alguém faça alguma coisa boa, precisa se mudar a sistemática, então troca-se e se coloca um outro nome e se mudam as pessoas e parece que tudo começa outra vez, da onde, do nada, para chegar onde, no nada outra vez. Mas me parece que tudo isso é uma falácia. É um jeito de escapar à responsabilidade. É um jeito de atribuir a ponta, que é o médico, que é a enfermeira, que é a agente comunitária, tá certo? A responsabilidade pelas coisas não acontecerem. Quando, na verdade, a Sônia falou com todas as letras, tá certo? É o sistema que não funciona. É o sistema que não valoriza a saúde. Então, é muito fácil eu, agora, assumo enquanto governo um programa de humanização, passo a ser o gostoso, tá certo? No processo, não é? E o carinha lá na ponta, que é o incompetente, que não sabe fazer. Então, é mentiroso, não é? É aquilo que na nossa fala, não sei se eu consegui deixar passar, mas
Na verdade, enquanto não vier uma submissão de cima a baixo, nada vai acontecer. Agora, a gente percebe também que com toda essa... eu estou dizendo exatamente pela minha experiência de 8 anos, hoje a gente está em 56 hospitais, quer dizer, é a sociedade civil entrando, olhando, vendo de que forma ela pode, de uma certa forma, ajudar. Mas a gente percebe muito que a tal da humanização, ela está departamentalizada. Ela desceu, fechou e se fechou em caixinhas. Então, agora... É verdade, agora, mesmo. Como cultura até, né? Como é que a gente faz, então, para quebrar essa cultura? Esse canal é muito importante porque a gente pode estar jogando e as pessoas podem perceber que elas têm que se... Porque senão fica, o humano é aquele, né? Quem que é humano nesse processo? Outro fator que eu gostaria... Quem é responsável pela humanização? Quer dizer, não é? Acho que não é o médico. Existe uma responsabilidade pessoal de cada um nesse entendimento, né? Exatamente. E acho que também, eu queria que vocês colocassem, por exemplo, se a gente já tem problemas na saúde, quer dizer, o que consertaria a saúde? A educação? Se educa direito? Como é que é a formação do profissional para ele entender lá na raiz que a responsabilidade pessoal da humanização é dele? É dele no contexto, como atitude. Como é que vocês veem isso hoje na formação? A gente chegou a comentar lá atrás sobre o programa de médico da família. Quer dizer, como é que está isso dentro do contexto na universidade, né? Não, veja o seguinte, as estruturas curriculares, elas têm, eu posso traçar assim genericamente duas situações. Tem uma situação que são as grandes estruturas, não é? USP, Unifesp e grandes escolas médicas, e que estas escolas têm uma tremenda dificuldade de modificar qualquer coisa na sua estrutura de uma forma real, de uma forma concreta. Existem muitas figuras, existem muitas mudanças de quadradinhos, que eu chamo. Você pega uma estrutura curricular assim, então eu diminuo o tempo desse aqui, aumento o tempo desse, mas continua tudo a mesma coisa. Nada se modifica, tá certo? Nada se modifica. Existe uma cristalização nessas grandes escolas. Essas grandes escolas ficam com um pé em cada barco. Nem resolvem, nem não resolvem, mas são, na sua imensa maioria, certo? As responsáveis, certo, por ditar o que as outras escolas devem fazer. As outras escolas, por sua vez, acabam num processo de imitação. E aí você vai para uma escola pequena que jamais poderia imaginar em ser uma USP e que quer seguir o roteiro da USP. E pior do que isso, o MEC pede que eu siga, enquanto uma escola pequena, o roteiro da USP. Eu que tenho a condição, numa escola pequena, de estar formando o generalista que você está me pedindo, que posso imaginar, vou contar para você agora qual seria a estrutura curricular idealizada, tá certo? Que eu tenho assim uma verdadeira tesão por conseguir fazer. É uma estrutura curricular que do 1º ao 6º ano, o aluno vá progressivamente atuando na comunidade. No 1º e 2º ano ele atua junto com o agente comunitário. No 3º e 4º ano ele atua junto com enfermagem e demais profissionais. Para no 5º e 6º ano atuar já junto ao médico. Esse fulano, tá certo? Ele iria sair, tá certo, dessa escola com toda essa formação que a gente está querendo e pedindo. Por quê? Eu posso até fazer um comentário em cima disso? Por favor. Eu tenho até, concordo plenamente com essa abordagem, e tenho até um caso para te mostrar, para falar, de alguns jovens que eu acompanhei nesses últimos 2 anos, e é interessante porque isso nós temos percebido em todas as profissões, não só na medicina. Então, normalmente, a escola está aqui, e o mercado de trabalho, a vida real, o mundo real, está muito na frente daquilo que existe nas academias. E, na prática, o que eu percebi nos últimos 2 anos é que hoje, as escolas públicas, principalmente, lógico, USP, Unifesp, a Unicamp, na maioria, no geral, olha, me parece que está se criando um funil, porque o jovem que chega na escola pública hoje não é aquele jovem submisso do passado que achava o mestre a grande referência do mundo.
Hoje é um jovem que chega acordado, assim, interconectado, conectado com o mundo, ele tem e vê alguém, né? e já faz muitas vezes um trabalho comunitário, conhece muitas vezes o trabalho do agente de saúde, ele fica chocado, ele fala, não, essa escola não sabe o que está dizendo. E aí começa aquele paradigma, peraí, isso que eu vim fazer aqui, eu vejo um professor que não fala em agente comunitário, que não fala em multidisciplinaridade, que não fala em integralidade e em bem-estar. E o aluno já chega com essa cabeça, que é muito importante esse aspecto, não é? Que, olha que mundo é esse. Isso é cultural, né? Cultural, isso é muito recente. E a academia, no geral, não percebeu ainda, porque em outras áreas, pessoalmente até nossa história em universidades mostra isso, né? O mundo privado, o mercado, está sempre muito na frente da academia. Mas hoje, na área de saúde, isso é visível. O aluno, ele chega com a cabeça multidisciplinar. Bom, meus amigos, olha só que interessante, né? A gente está falando desse indivíduo que já vem aí recebendo informação, já está vivenciando na comunidade, quer dizer, é um outro paradigma. É um outro perfil de gente. Um perfil, né? E aí a gente também foca exatamente a tecnologia, né? Muitos dizem que a tecnologia desumaniza. E lá fora a gente falou que tecnologia é essa? Quem é que tem acesso a essa tal de tecnologia? É importante a gente colocar. Será que a tecnologia desumaniza mesmo? Então, eu acho que aqui a gente, depois a Sônia coloca, mas acho que a gente tem que primeiro colocar bem o problema. Certo. Existe uma coisa que se chama tecnologia médica. São técnicas apuradas e diferenciadas, destinadas a diagnóstico, destinadas a tratamentos, etc, etc. Essa é uma tecnologia. Tem uma outra tecnologia que é a tecnologia de difusão de conhecimento. São duas coisas muito diferentes. Esta primeira tecnologia médica pura, não é? Ela avança de uma forma extraordinária. Hoje você consegue, num aparelho, detectar uma alteração de 2, 3 milímetros, saber a composição química, etc, etc, etc. Mas, o uso. Quem é que tem acesso a essa tecnologia? Não é? Aqui no Brasil, estima-se que em torno de 8, 10, 12% no máximo da população. E todo mundo imagina que, por exemplo, nos Estados Unidos, 100% da população tem. Mentira. Hoje, 40 milhões de americanos não têm aonde ir se tratar. Não é? Então, essa coisa da tecnologia, e que é muito colocada, e que parece que traz uma situação maravilhosa da medicina, ela, na verdade, é mentirosa, porque ela não cuida da população. Não é? Basta você ver, por exemplo, o que acontece numa África, o que acontece em algumas regiões do Nordeste brasileiro ainda, tá certo? Em várias regiões da América do Sul, tá certo? São situações de abaixo de qualquer tipo de limite, tá certo? De condições de saúde. Agora, eu tenho uma estrutura altamente tecnológica que serve um segmento da população, e tenho muito pequeno, e tenho um grande, imenso contexto da população que não tem acesso ao mínimo, não é? Sim. Olha, concordo com esse aspecto e, de novo, nós estamos entendendo a grande causa, que é o próprio sistema, aliás, nesse sentido, o governo é fundamental até de abraçar essa causa na unha, na verdade. Por quê? Nesse sentido da tecnologia, eu até colocaria mais um. O primeiro é grandes tecnologias de alta complexidade, isso é importante? Muito. Agora, isso é importante, deve estar realmente em grandes hospitais, em grandes centros de diagnóstico, e que a população, no geral, não tem acesso. Ok? Então, esse é um paradigma, é uma coisa que precisa ser revista pelo governo, mas que é resultado da falta de um sistema do próprio governo. Por quê? Porque se nós resgatarmos aquele trabalho da sociedade para dentro, né? Então eu tenho lá na comunidade, eu tenho agente de saúde, se eu começo a olhar todo o movimento Brasil e todas essas comunidades
e cada vez mais gerar competência nessas comunidades, onde a saúde é a responsabilidade do cidadão, onde eu tenho um médico da família, aquele médico que sabe fazer diagnóstico. O que eu vou encontrar no HC aqui em São Paulo? Eu não vou encontrar naquelas filas, desde alguém que está infartando, que precisa fazer um cateterismo, uma cirurgia de coronárias, a pessoa que vai cuidar da micose. Então, o sistema, ele é caótico nesse sentido. Bom, o que é a humanização? A humanização é, vamos segmentar, eu vou escolher os hospitais de alta complexidade em termos de tecnologia, aquela população, primeiro que nós não temos uma população doente, nós estamos falando de uma população, pelo menos teoricamente, saudável, não é? Então, o sistema, quando faz uma definição, para a definição de saúde é o estar bem, quando ele define isso, ele define, então, aonde ele vai atuar. E ele vai atuar de fora para dentro. Então, eu parto do indivíduo, daquela comunidade, eu quanto mais conheço aquela comunidade, as doenças daquela comunidade, e crio uma formação para a comunidade, eu tiro a responsabilidade da saúde do médico e para o indivíduo. E dou a formação. Então, eu venho de baixo para cima. É idealista esse modelo? É muito idealista. Idealista para um país que eu acredito que precisa construir uma nova história. Da maneira que está, não dá para continuar. Então, a tecnologia, eu vejo grande, média, pequena, média e alta complexidade, adequada à sua população específica, o que faria uma revisão nos hospitais. Tá, nós vamos indo agora para nosso último questionamento, que o nosso tempo já está se esgotando, mas aí vamos focar então um pouquinho nos direitos do paciente. Se nós temos um índice de desenvolvimento humano nesse país que está nas tabelas aí, acabou de sair agora, é só rindo mesmo. A gente tem tudo, tem um poder, tem competência, tem talento, tem o pulmão do mundo, somos a diferença e a gente não consegue evoluir, né? Menos malão, menos mensalão, menos um monte de coisa. Olha o tempo que se perde nesse país com tanta coisa que poderia estar sendo revisto. E aí é saúde, nós estamos falando de saúde também. Um índice de desenvolvimento humano que não vai, né? Parece tartaruga, né? Ou caranguejo, vai 2 para frente, 2 para trás. 71% da população CDE. Como é que a gente pode falar, e aí é o pensamento de vocês mesmo para a gente jogar aí, como é que a gente pode falar de direitos do paciente se ao chegar na recepção, né, falta-lhe informação, ele não sabe pedir. Será que os meios de comunicação são culpados por isso? Será que eles poderiam nos ajudar nessa ação, né? Queria o pensamento de vocês, porque tem alguém que tem direito por detrás disso. Só que ele desconhece esse direito, né? Posso Pode, por favor. Vou contar uma pequena historinha que pode ilustrar isso para você. Estamos fazendo uma campanha na rua, com alunos, para verificar hipertensão e verificar diabetes. E, de repente, chega uma senhora e, na verdade, tiram a pressão dela e o aluno vem e olha, o professor quebrou o aparelho. Eu falei, como quebrou o aparelho? Não, ele dá essa coisa, não registra mais. Não registra mais significava que a glicemia da senhora estava muito acima do limite do aparelho, que era 500 e pouco. E aí a pressão da senhora era 20/12. E ela estava simplesmente transitando na rua. E, senhora, por que a senhora veio fazer o exame aqui? A senhora não se... eu estava passando e vim, mas a senhora não está sentindo... não, eu sinto isso, eu sinto isso, eu sinto isso. Mas a senhora nunca resolveu? Não, faz tanto tempo que eu já acostumei. Então, isto é a resposta a isso que você... É a resistência, né? Porque o indivíduo cria resistência. Não é só criar resistência, é o fulano que perdeu a noção de saúde. Ele perdeu a noção de bem-estar. Você percebe? Ele perdeu. Você imagina o que é a noção de bem-estar em termos de transitar por essa cidade, certo, se você fosse obrigado, por exemplo, todo dia a pegar o metrô para a Zona Leste às 6h30, 7 horas da tarde. Você já pegou? Uhum. Eu já peguei algumas vezes, certo? Uhum. Então, assim, essa pessoa vai, ela graças a Deus, está começando, tá certo? Eu acho que nessa história, aquela história da lei do consumidor está fazendo um efeito
benéfico, e em cima disso que você está falando, o sentido de cidadania está sendo despertado, e os caras estão reclamando. Saiu a pesquisa agora, recentemente, do Acatu, que mostra exatamente o consumidor consciente, né? 70% da população diz que as empresas deveriam fazer mais, 54% diz que o governo deveria fazer mais, mas é crescente, mas é simplório ainda. 17% cobra. Eu acho que é nesse despertar mesmo, né? Na verdade, para mim, o caminho é esse. Está na nossa mão, como cidadão, cobrar. Fazer uma virada, provocar uma mudança e sair dessa zona do conforto. A gente tem hoje tantas pessoas que morrem toda hora, e o que nós estamos fazendo? Nada. Até por situações muito próximas de vida, tudo é assim, não é saúde. Se olharmos a questão da segurança, não é diferente. Então, eu acredito que nós temos que ter um novo olhar e nos mobilizarmos como sociedade para mudar isso. A idealista, de novo, Aliás, é interessante, só para concluir, o professor estava falando, eu me perguntando assim, é interessante que quando nós muitas vezes não queremos resolver e não queremos olhar de frente uma situação, então, humanização é piegas, felicidade é piegas, bem-estar é piegas, agora violência também é piegas, não é? Então, Valdir, o caminho é só um, o cidadão começar a falar. Eu quero agradecer imensamente aos nossos dois amigos, mas eu queria que vocês agora fizessem umas considerações finais, deixassem um recadinho para a nossa audiência, para a gente encerrar o programa, e eu acho que foi muito bom esse programa. É reflexão para todos nós pararmos para pensar. Humanização não pode sair só da boca para fora, não. A gente tem que agir. E agir está com você aí. A gente tem que lembrar também que o profissional da saúde um dia pode estar do outro lado da mesa. E aí? Por favor. Bom, eu agradeço. A mensagem é que, agradeço inclusive a você, Valdir, que eu me vejo ainda hoje como um pedacinho de um todo e influenciando e provocando algumas mudanças ao meu redor, na comunidade que eu vivo, com os amigos, com conhecidos e desconhecidos. Eu tenho um sonho, gostaria de realizar, estou buscando adeptos. O meu sonho é realmente criar a escola da saúde para leigos. Então, a saúde não está na mão do médico, está na nossa mão. É só começar. Começar a olhar, começar a contestar e sugerir. Não é só o contestar por contestar. Mas o que cada um de nós pode fazer para mudar esse cenário e preparar alguns legados melhores. Muito obrigado. Professor? Bom, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui desopilando um pouco o meu fígado. E queria pedir desculpa para vocês que me escutaram, porque, na verdade, às vezes eu sou um pouco assim, agressivo, falo um pouco alto, mas é um temperamento latino que eu não consigo dominar muito, principalmente quando eu converso destas coisas que são, assim, críticas. E queria deixar um recadinho só, bem simplesinho. Façam uma reflexão sobre tudo o que vocês sabem e façam uma transposição para o que os senhores sentem. Se não sentirem aquilo que estão sabendo, nada está valendo o que sabem. Pensem nisso. Vejam em relação à humanização. Se você é um adepto da humanização, se o seu discurso corresponde ao seu sentir. Muito obrigado, professor Baldatti. Muito obrigado, Sônia. Foi providencial. Eu acho que naquela ideia da gente provocar mais a nossa população, eu acho que os nossos políticos poderiam reservar mais espaço do tempo que eles têm na mídia, talvez para dar um espaço para a população poder falar, né? Eu acho que isso seria uma grande ideia, né? Porque os meios de comunicação, na verdade, são concessões políticas, né? E a população tem o direito de saber exatamente sobre a sua saúde. Mande informações para nós. Nós temos um e-mail que está aberto. A gente, através das suas informações, estamos montando aí as nossas próximas pautas e os nossos próximos assuntos. humanização@vivedeixeviver.org. Muito obrigado pela sua atenção e até o nosso próximo programa.